Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à disciplina Prática Pedagógica para Formação Específica 1. Vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Edna Palhari Brum e nós vamos passar um tempo juntos, né, nessa disciplina. Então, hoje nós vamos começar o módulo 1, que vai trabalhar vai tratar, né, sobre trabalho prescrito. A nossa unidade 1 é dimensões do trabalho docente. Então, vamos ver aqui. Para nós iniciarmos, né, para começarmos a refletir, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho o que é docência. O que vocês entendem por docência? Continuem refletindo mais um pouco e agora vocês pensem o que é ser professor. O que vocês entendem do trabalho de ser professor? Então, vamos ver se o que vocês pensaram coincide com as definições que nós temos no dicionário Ruais. Então, assim, lá segundo o dicionário, né, docência é a ação de ensinar, é o exercício do magistério, é a qualidade do docente, mas também é trabalho. Nós temos 3 ciências que estudam o trabalho, né? Então, é a clínica da atividade, a psicologia do trabalho e a ergonomia da atividade. Essas disciplinas, elas surgiram na França e elas surgem com o intuito justamente de estudar o que é o trabalho, pensar no trabalho como uma forma de desenvolvimento humano. Então, dentro dessas ciências, há um ramo que é dedicado para estudar a docência também. Então, essas ciências, primeiro, elas entendem o trabalho como uma forma de atividade, dentre outras, mas com uma função psicológica central, né? O que significa isso? Significa que elas estudam as implicações das atividades de trabalho para o desenvolvimento humano. Elas buscam entender, então, as relações de trabalho, colaborar para a identificação e superação de problemas no exercício da atividade profissional. Então, elas vão pensar também nas dificuldades, né, que existem no exercício da docência e de que forma elas podem contribuir para amenizar, né, alguns problemas que podem aparecer aí no nosso campo de trabalho. Então, elas afirmam que em muitas situações de trabalho, os trabalhadores são submetidos a uma verdadeira amputação do seu poder de agir. Vejam aí, como assim de amputação, né? Eles são impedidos de realizar grande parte das suas capacidades, com o silenciamento e ocultamento de uma série de atividades que poderiam desenvolver. Se nós pensarmos na docência, será que nós conseguimos assim encontrar exemplos, né, de situações que impedem o nosso trabalho enquanto professores? Pensem um pouquinho sobre isso. Continuando, depois nós vamos retomar essas questões que vocês estão pensando, tá? Então, para entender o trabalho, nós precisamos pensar, né, que de acordo com essas ciências, o trabalho é pensado em forma de dimensões. Então, assim, trabalho prescrito, trabalho planificado, trabalho realizado e trabalho real. Então, assim, nós vamos ver aqui o que uma é diferente da outra, né? O que significam essas dimensões e como é que elas se aplicam no trabalho do professor. Então, assim, o trabalho por escrito são as restrições que são provenientes das instituições e das próprias empresas. Então, o trabalho por escrito ele é composto por textos instrucionais ou procedimentos, quer dizer, são normas, são regras que regulam as atividades do trabalhador. Qualquer trabalho tem normas, qualquer trabalho tem regras. A docência não foge a isso, né? Então, esses documentos, eles definem tarefas, eles definem objetivos, condições materiais, o desenvolvimento temporal, os resultados esperados. Se nós pensarmos na docência, quais são os documentos prescritivos que definem o trabalho do professor? Então, assim, que instâncias, né, institucionais produzem esses documentos? Vamos andar mais um pouquinho. Vamos ver agora o que é o trabalho planificado. Eles são textos autoprescritivos do trabalho que explicitam o quê, né? Um conjunto de tarefas, de objetivos, de condições materiais, de ferramentas materiais e simbólicas, quer dizer, formas de desenvolver as ações projetadas pelo próprio trabalhador para atingir esses objetivos. Então, assim, de novo, pensa na docência. Quais são os documentos autoprescritivos que definem esse trabalho do professor? Quer dizer, que propõe a ele um conjunto de tarefas, um conjunto de objetivos, condições materiais, ferramentas para trabalhar. Quais seriam, né, esses documentos do trabalho docente? O trabalho realizado agora, estamos na terceira dimensão. O trabalho realizado
é o conjunto de ações efetivamente realizadas por um trabalhador. Quer dizer, são condutas verbais e não verbais, aí envolve gestos, por exemplo, que são observados nas situações de trabalho do professor ou de qualquer outro trabalhador. Então, o seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento do trabalho realizado, ele vai se apoiar no trabalho prescrito, nas normas, e no trabalho planificado, aquilo que o trabalhador planeja para desenvolver o seu próprio trabalho. O trabalho realizado, é natural que ele apresente um certo distanciamento, tanto do trabalho prescrito, quanto do trabalho planejado também. Então, vamos pensar, onde é que o professor realiza as ações deles enquanto docente? O seu trabalho de ensinar. Onde é que o trabalho realizado pelo professor, ele pode ser visto? Pense aí nos professores de vocês, pensem quando vocês eram alunos, onde, né, esse trabalho é realizado. Vamos agora olhar para a quarta dimensão, que é o trabalho real. O trabalho real, ele vai incluir tanto o trabalho realizado, quanto o que não pôde ser realizado. Lembra que nós falamos lá atrás sobre os impedimentos, sobre algumas situações que impedem, né, o trabalho, não só do professor, mas de qualquer outro trabalhador, quando ele é impedido de realizar aquilo que ele gostaria, isso faz parte do trabalho real. Então, assim, ele vai incorporar atividades que são contrariadas do trabalhador. Então, todas as que ele poderia desenvolver, o que ele gostaria de desenvolver, mas por algum motivo ele não conseguiu, ele foi impedido. E aí a gente tem muitos fatores que podem contribuir para isso. E ainda são aquelas, né, que ele não pôde realizar da forma como ele gostaria. Sabe quando nós planejamos alguma coisa que nós gostaríamos de fazer e de repente sai do nosso controle e nós não conseguimos realizar? O trabalho, né, das pessoas ou a docência, ela também está sujeita a isso. Há momentos em que nós planejamos as nossas ações, mas alguma coisa, na hora quando nós vamos executá-las, nos impede de realizá-las mesmo, né? Então, essas atividades das quais nós somos impedidos, ela também faz parte do trabalho real, tá? Vão guardando essas informações aí para depois a gente refletir um pouco mais sobre elas. Então, assim, de acordo com as ciências do trabalho, refletir tanto sobre o trabalho realizado quanto o trabalho real, quer dizer, aquilo que a gente não pôde realizar, favorece o desenvolvimento tanto pessoal como profissional e do próprio coletivo de trabalho. Então, nós refletimos sobre as nossas ações enquanto professores, por exemplo, que nós realizamos, mas também aquela que nós não pudemos realizar, isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento enquanto professor e do próprio desenvolvimento da docência. Então, o professor também está sujeito, né, a esses impedimentos. Quais seriam esses impedimentos? Pense numa situação de sala de aula. O que é que poderia impedir o trabalho do professor? Vamos pensar mais um pouquinho sobre o trabalho docente? Então, segundo as ciências do trabalho, durante muito tempo, a docência foi excluída dos estudos do trabalho e sobre o trabalho. Por que será? Ou seja, por que a docência, em algum momento da sua história, ela não foi considerada trabalho? Vocês conseguem imaginar? Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Ela foi mesmo desconsiderada enquanto trabalho. Por que será que isso aconteceu? Então, primeiro a gente precisa entender, né, que do ponto de vista histórico, há uma dificuldade muito grande de atribuição de um sentido profissional à docência. Por quê, né? Porque na própria origem da atividade educacional e do seu desenvolvimento histórico, a docência foi vista como missão, como sacerdócio, como dom. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, vocês ouviram isso, que o professor tem o dom para a docência, que o professor tem um sacerdócio, ele tem uma missão a cumprir, né? Por que será, né, que o trabalho docente foi pensado dessa forma? E quais são as implicações disso na atividade do professor? Ainda do ponto de vista da concepção do trabalho, então a gente vai tentar explicar, né, por que essa visão como dom, como uma missão, como um sacerdócio, né? Então, assim, do ponto de vista da concepção do trabalho, a atividade do campo intelectual e educacional, ela sempre teve dificuldade de ser entendida como trabalho, porque o produto dessa atividade não é material. É diferente, por exemplo, de nós pegarmos um pedaço de madeira, trabalharmos sobre esse pedaço de madeira e construir uma mesa a partir dele. Então, assim, a gente tem um produto material.
Agora, um trabalho psicológico, como o desenvolvimento intelectual, por exemplo, nós não enxergamos esse material, né? Ele é psíquico, ele é interno, ou seja, fisicamente, nós não enxergamos essas transformações, não é? Então, é por isso também que houve uma dificuldade muito grande de se entender, né, uma atividade psicológica, como é a docência, como trabalho, certo? Então, assim, no entanto, quando a gente fala de docência enquanto trabalho, atualmente, né, aquelas ciências que eu comentei com vocês, elas entendem a atividade docente como um polo tripartite, quer dizer, que tem três polos diferentes, que integram, né, os sistemas da atividade educacional. Então, a atividade educacional também ela tem que ser pensada num contexto sócio-histórico específico. Vou mostrar uma imagem para vocês, vocês vão entender melhor. Então, aqui, ó, o que a gente tem representado aqui? A atividade educacional, né? O sistema didático. O sistema didático, ele inclui a atividade do professor na sua sala de aula. Então, pensemos que esse triângulo aqui, ó, que é entendido como triângulo didático, ele representa a atividade do professor aqui. Por que ele é tripartite, né? Porque ele tem três polos. O primeiro polo, que é o do professor, aqui em cima. Tem o segundo polo, que é do objeto. E tem o terceiro polo, que são outras pessoas, né? Outrem, né, em língua latina, quer dizer os outros. Então, o que a gente tem? Em um dos polos, né, que é o do professor, qual é o trabalho do professor, né? O que ele faz no seu trabalho? Ele busca transformar modos de pensar, de falar, de perceber, de fazer os alunos, né, de fazer dos alunos, mediando a aprendizagem deles. Percebe que a gente não tem nada físico, né, que mostre esses modos de pensar, de falar, de perceber? A princípio, não, a gente não tem, porque isso vai acontecer psicologicamente. Quem são essas outras pessoas que influenciam no trabalho do professor? Os primeiros são os alunos, são os estudantes, mas os pais também estão envolvidos aí, o diretor da escola, o coordenador, os colegas professores, a própria mídia. Todas essas pessoas ou todos esses elementos também influem diretamente no trabalho do professor. E nós temos o objeto sobre o qual, né, o professor vai trabalhar. Então, o que é, né? O que é que o professor precisa fazer? Na verdade, ele vai criar, né? Ele vai organizar um meio propício, favorável, que possibilite a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, ou seja, os alunos precisam desenvolver capacidades em relação aos objetos, aos conteúdos que eles irão internalizar. Qual é o produto, né, dessa transformação que o professor costuma fazer? O produto, né, dessa transformação vai afetar diretamente nos processos psicológicos dos alunos. São esses processos que são modificados e que permitem o desenvolvimento do aluno. Percebe que não há um produto material, então isso já é uma primeira dificuldade, pelo menos algumas décadas atrás, de se entender, né, a função do professor ou a docência como um trabalho. Isso vai impactar numa série de questões, por exemplo, até questões salariais. Porque vejam, se a docência é um dom, se ela for pensada enquanto dom, se ela for pensada enquanto uma graça, enquanto um sacerdócio, o que é um dom? O que é uma graça? É alguma coisa que nós recebemos, né? Que não nos é cobrado, é como se fosse nos dado. Então, como é que nós vamos cobrar, não é? Para trabalhar a favor desse dom e dessa graça. Quando, na verdade, não é isso, né? O trabalho do professor é trabalho mesmo, né? Depende de muito estudo, depende de formação. A docência, o trabalho do professor não se esgota numa formação inicial. O professor está sempre em formação, uma formação constante. Ou seja, ele está sempre debruçado sobre o seu objeto e sobre, assim, a maneira melhor, né, de fazer com que os alunos deles desenvolvam realmente essas capacidades. Então, não é simplesmente dom, mas é trabalho mesmo, trabalho de verdade. Então, assim, a atividade educacional é trabalho, né? Por que é trabalho? Porque ela é constitutivamente interativa. O que isso significa, né? O trabalho, ele não se constrói sozinho. E a docência, ela é interativa. Como vimos ali no triângulo, vamos ali voltar para a gente olhar o triângulo de novo. Nós vimos aqui, ó, que é um polo, né? Ou um espaço onde nós temos três polos interagindo. Vimos aqui que não são somente professor e aluno, mas essa interação é muito maior, né? Além de interagir, inclusive, com os seus instrumentos de trabalho, com as suas ferramentas de trabalho.
quais são essas ferramentas, né? Então, assim, tudo que for material que o professor utilizar. Por exemplo, aqui com vocês, eu utilizo um computador, eu utilizo os slides, onde eu fiz aqui a minha apresentação para nós conversarmos. Tem toda uma tecnologia, né, que está por trás aqui dessa nossa conversa, interagindo junto. Então, também são ferramentas. E aí tem também as ferramentas semióticas. São os textos que nós estudamos, são os textos que nós propomos para os nossos alunos estudarem, ou seja, nós estamos interagindo com todo esse meio, com tecnologia, com outras pessoas, com outros textos, com os nossos espaços de trabalho. Então, assim, a docência, ela é constitutivamente interativa. Ela integra múltiplas atividades que visam a transformações para o desenvolvimento dos estudantes. Ou seja, ela vai envolver todas as dimensões do trabalho. Para que nós trabalhemos, né, com esse desenvolvimento dos estudantes, com essas transformações, nós precisamos estudar tudo que tem a ver com as normas que regem o nosso trabalho. Então, essas transformações, elas, assim, por trás delas, então, vai haver o trabalho planejado, vai haver o trabalho prescritivo do professor, vai haver o trabalho realizado, né, justamente onde ele vai realizar essa atividade e ainda todos os impedimentos. Então, essas transformações, elas vão depender, assim, de um conjunto, né, de textos e de normas que vão permear essa atividade do professor. Ela é uma atividade situada. O que significa isso, né? Que ela é altamente influenciada por condições sociohistóricas de determinada sociedade. Por exemplo, hoje, ou contemporaneamente, nós não ensinamos mais como nós ensinávamos algumas décadas atrás. Não é? Algumas décadas atrás, a gente pode dizer muitas décadas até, os alunos não precisavam ir para a escola. Os alunos aprendiam, né, em suas casas. Também não eram todos os alunos que iam para a escola. A escola não era para todos os alunos, eram para as classes mais abastadas a princípio. Então, assim, em um determinado momento, os alunos aprendiam em casa, as famílias mais abastadas tinham tutores para ensinar esses alunos. Depois, eles vão para a escola, mas também não eram todos. Eram os alunos, assim, das famílias que tinham mais posses. Os alunos, quando a gente pensa assim no alunado em geral, eles passaram a ir para a escola a partir da década de 60, final da década de 1960 para 1970. Vejo que se nós pensarmos, né, na história da docência, enquanto até o mínimo embrião de ensino, isso é muito pouco tempo. Os nossos alunos, ou a escola vai se abrir para todos os alunos há bem pouco tempo. Por isso que ela é situada. Se nós pensarmos no ensino de língua portuguesa, por exemplo, a maneira como se ensina a língua portuguesa hoje não é a maneira como se ensinava a língua portuguesa há algumas décadas. Isso mudou bastante. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa disciplina, tá? Por isso que ela é situada, ela vai depender dessas condições sociohistóricas, ela muda, né, com o passar do tempo. A própria formação do professor, ela é outra, não é a mesma de algumas datas ou de algumas décadas atrás, tá bom? Então, assim, ela é orientada por prescrições, né? É o que nós começamos a refletir lá no início, quando nós olhamos as dimensões do trabalho. Então, o que são essas prescrições, né? São documentos em vários níveis institucionais. Ou seja, aí nós temos o MEC, temos as secretarias estaduais e municipais de educação, temos a própria gestão escolar, temos as salas de aula, temos modelos do agir profissional coletivo. Por exemplo, o que seria um modelo, né, desse agir profissional? Tem algumas ações que nós desenvolvemos, nós professores desenvolvemos, e que os alunos bem conhecem, que elas vêm assim de muito tempo. Por exemplo, quando o professor faz a chamada, né, quando ele quer saber os alunos que estão presentes e os alunos que estão ausentes. Fazer a chamada é um modelo de agir, né, profissional que é coletivo. Todos os professores fazem a chamada. Às vezes, eles não precisam nem chamar o aluno pelo nome, porque eles já conhecem o seu aluno. Mas ele vai lá num documento, não é, num diário, e ele anota lá todos os alunos que estão presentes e ausentes. De qualquer forma, a chamada foi feita, às vezes de formas diferentes, mas isso é um modelo do agir profissional coletivo, por exemplo. Passar uma tarefa.
de casa para o seu aluno. Isso também é um modelo do agir, não é? Então, assim, voltando às prescrições, né? Então, quando a gente fala no MEC, por exemplo, nós temos documentos lá no MEC que foi não feito exatamente pelo MEC sozinho, né? Quando eu estou falando do MEC, eu estou falando do Ministério da Educação, né? Então, assim, mas há um conjunto de documentos lá que nós precisamos seguir. Então, por exemplo, pensem aí com vocês qual é o principal documento da educação hoje em dia, não é? É a Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas. Então, assim, esse documento rege, né, o que os professores precisam pensar em desenvolver nas suas aulas para que os seus alunos também se desenvolvam, para que os seus alunos aprendam. As secretarias estaduais e municipais possuem documentos nesse nível, não é? Já não é mais em nível federal, mas mesmo esses documentos, né, em nível estadual e municipal, eles seguem um documento maior que neste momento é a Base Nacional Comum Curricular. Então nós temos orientações, temos diretrizes curriculares, temos o currículo, né, de cada estado, que também regem as atividades do professor. Na própria escola, nós também temos documentos que regem o nosso trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é um documento de cada escola que também tem normas, não é? E nas salas de aula também temos outros documentos. Por exemplo, o próprio plano de aula do professor, a própria sequência didática que ele constrói, os seus planos de aula, os planos de ensino das suas disciplinas, esses documentos também são orientadores do trabalho do professor, ok? A docência também ela é impessoalizada, né? O trabalho docente é uma atividade impessoalizada. O que quer dizer isso? Agora, né, no item anterior, eu falei para vocês sobre normas. Então, essas normas, elas são tratadas que são tratadas, né, nas prescrições, elas são para todos os profissionais que exercem a docência. Ou seja, todos nós temos que seguir normas, né? E aqui eu estou falando enquanto professora de vocês, mas também já estou olhando para vocês como professores em formação inicial. Então, por isso nós temos que conhecer essas normas. Elas fazem parte, né, da nossa atividade docente. Mas ao mesmo tempo que ela é impessoalizada, ela também é pessoal. A atividade docente, ela é de cada professor. O estilo do professor é muito marcado na sua atividade docente. Por quê, né? Porque essa atividade ela envolve todo o ser do professor. O que eu estou chamando de todo o seu ser, né? As dimensões físicas, cognitivas, linguageiras, afetivas, né? Todas essas circunstâncias mexem com o professor e influenciam no trabalho dele. Mais do que isso, né? As vozes, né, do presente e do passado. O que são essas vozes do presente e do passado, né? Então, assim, tudo que nós aprendemos na nossa vida, enquanto alunos, tudo que nós aprendemos enquanto filhos, tudo que nós vivemos nas nossas famílias, tudo que nós vivemos com os nossos amigos, com os nossos colegas, são vozes, são opiniões, são ensinamentos que nós vamos guardando. Então, essas são vozes do passado, mas também há as vozes do presente. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, essa interação, né, que nós vamos ter em algum momento, síncrona ou assíncrona, ela também vai influenciar, é uma voz do presente, né? O que eu estou dizendo aqui vai ficar gravado em vocês como uma voz do presente. Então, isso tudo vai influenciar na nossa carreira. Então, ao mesmo tempo que a atividade docente ela é impessoalizada, ela também é muito pessoal, ela é muito particular, ela é muito de cada docente, de cada professor, de cada professora. Mas, ao mesmo tempo, ela também é interpessoal. Nossa, que complicado isso, né? É porque a atividade docente ela é complexa. Então, ela também é interpessoal. Por quê? Interpessoal quer dizer que ela se desenvolve entre vários sujeitos, não é? Nós vimos lá no nosso triângulo didático, eu mostrei para vocês, que nós temos envolvidos aí, né, nessa atividade, vários sujeitos. Os sujeitos que estão presentes, ou seja, os nossos alunos numa sala de aula, por exemplo, e os que estão ausentes na interação. O diretor da escola, o coordenador da escola, a própria mídia, não é? Nós, assim como qualquer trabalhador, nós somos julgados também pelos nossos trabalhos, nós somos avaliados.
E nós temos muitos avaliadores, não é? Então, eles estão ausentes na interação, mas ao mesmo tempo eles estão presentes, porque cada aula que nós vamos planejar, nós pensamos nesses elementos que estão ausentes. De algum jeito, eles estão influenciando no nosso trabalho, ok? Além da atividade docente ser, né, impessoal e pessoal, ela também é interpessoal. Mas o que é isso, interpessoal, né? Pensemos na própria palavra, né? Entre pessoas. Então, assim, ela se desenvolve entre vários sujeitos, não só os que estão presentes na atividade docente, como os alunos, por exemplo, né? O professor e os seus alunos, mas aqueles que também estão ausentes na interação. Quando nós planejamos uma aula, por exemplo, nós não estamos considerando só os nossos alunos, nós estamos pensando em tudo que está envolvido ali. Nós somos avaliados também o tempo todo. Né? Quem são aqueles que nos avaliam? Os pais dos alunos, a própria coordenação do curso, a própria direção. E se nós estendermos, né, ampliarmos esse universo, a gente pode pensar que a mídia também nos avalia, enfim, né? Nós temos, assim, uma série de elementos que influenciam no nosso trabalho, nós estamos atentos a todos eles, não é? Então, por isso que é entre sujeitos, o que estão presentes, mas também o que estão ausentes. Também é uma atividade finalizada, não quer dizer que ela é pronta e acabada, não é isso. Finalizada e no sentido de ter um fim, ter uma meta. Não é? E qual é a meta? Qual é o propósito da atividade docente? Né? É a construção de um ambiente propício à aprendizagem. Né? Mas aprendizagem do quê? De determinados conteúdos que são selecionados para que os nossos alunos, né, se desenvolvam como cidadãos, para atuarem fora da escola e não só dentro da escola. Né? Então, assim, esses conteúdos são selecionados naqueles documentos prescritivos, né, aos quais nós nos referimos, e eles têm que propiciar desenvolvimento de capacidades dos nossos alunos. Então, aqui é um ponto muito importante que nós precisamos entender e começar a pensar sobre eles desde já, agora, no início da nossa disciplina. Então, assim, nós temos que pensar que o professor não é um ser, uma pessoa que detém todo o conhecimento. Não é isso, ele não detém, né? Principalmente agora, com acesso às tecnologias, se nós pegarmos um celular, né, nós podemos dizer que nós temos acesso ao conhecimento na palma da mão. Os nossos alunos também têm. Então, assim, qual é a nossa função? Não é de passar conhecimento aos nossos alunos. Aliás, ela nunca foi essa a nossa função de passar conhecimento. Porque quando a gente fala em passar conhecimento, nós estamos pensando num aluno que ele é passivo, que ele fica lá esperando que nós, professores, que a gente traga tudo pronto para eles. E não é isso, né? Nós temos que criar meios para que eles construam o conhecimento, né? Nós somos mediadores de conhecimento. Nós vamos ajudá-los a entender quais são os conhecimentos que são favoráveis para que eles se desenvolvam. Essa é a nossa função. Depois nós vamos falar também no decorrer da disciplina um pouco mais sobre isso. Então, ó, falando aqui ainda, né, na próxima característica da atividade docente, ela tem muito a ver com o item anterior, que nós falamos do propósito, né? Eu disse para vocês que a função do professor não é passar conhecimento para os seus alunos, assim como os alunos, eles não vão absorver esse conhecimento. Eu disse para vocês que nós vamos, assim, mediar o conhecimento. Mas como é que nós fazemos isso? É por meio de instrumentos. Então, por isso que a atividade docente, ela é instrumentada, como aparece ali no nosso próximo item. Então, assim, essa atividade, ou os professores, né, assim como os alunos, eles precisam desses instrumentos que são materiais ou simbólicos. Lembram-se lá do nosso triângulo didático, né, que nós vimos há pouco? Então, nós vimos lá que havia os artefatos que estavam fora do nosso triângulo, e quando nós lançamos mão deles, né, eles vêm para dentro do triângulo, eles vêm para dentro da sala de aula. Esses instrumentos podem ser materiais, por exemplo, a tecnologia, tudo aqui que eu já dei como exemplo para vocês, mas eles também podem ser simbólicos, eles podem ser psicológicos, semióticos. Como assim, né? Então, por exemplo, esses slides aqui, né, que estão fazendo essa mediação entre essa nossa conversa, eles são psicológicos, eles são simbólicos, porque eles são textos, né? Ele constitui um conjunto de texto.
é uma apresentação aqui sobre as dimensões do trabalho. Então, eles são instrumentos, né? São instrumentos que vocês vão poder recorrer depois. Eles são derivados, então, desses artefatos que estão disponíveis para que nós lancemos mão deles para nos ajudar, né, no desenvolvimento das capacidades dos nossos alunos. Então, assim, são esses instrumentos que nos ajudam, né, a mobilizar ações, né, sobre os objetos com os quais nós queremos trabalhar com os nossos alunos. Nós vamos olhar depois, no decorrer da nossa disciplina, que objetos são esses, né? E eu já deixo isso para vocês ficarem pensando. Que objetos são esses sobre os quais nós vamos trabalhar para ensinar a língua portuguesa, por exemplo? Qual é o objeto de trabalho do professor de língua portuguesa? Nós vamos pensar sobre eles, tá? Então, são esses objetos que vão nos ajudar a desenvolver nos processos mentais dos nossos alunos a fim de transformá-los. Então, na atividade docente, o professor cria meios, ele cria espaços, ambientes que permitem as transformações desejadas para que possam, para que essas transformações, né, possam ocorrer por meio da participação ativa do aluno. Então, assim, nós vamos pensar quais objetos nós vamos utilizar para que os nossos alunos participem ativamente da construção de conhecimentos, para que eles participem ativamente do processo de atividade. O professor pode pensar em todos os objetos. Entretanto, né, eu já vou contar para vocês que mesmo assim, mesmo com toda essa preocupação, não é garantido. A gente não pode garantir, a gente não consegue garantir que a aprendizagem do aluno vai ser 100%. Por quê, né? Eu não tinha dito para vocês ali atrás que o trabalho do professor ou a atividade docente, ela é interativa? O professor não trabalha nisso sozinho. Então, assim, enquanto o professor ele é responsável pelo ensino, por favorecer a aprendizagem dos alunos por meio do ensino, os alunos ou o estudante, ele é o principal agente da própria transformação, né, do seu desenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem a liberdade para se recusar a entrar nesses ambientes que o professor prepara. Ele pode se recusar a participar deles. E vejam só, ele pode se recusar mesmo estando presente nesses ambientes. Vocês já se depararam assim com situações em que vocês estão presentes, por exemplo, numa sala de aula, ou já estiveram, né, enquanto vocês estavam lá no ensino médio, por exemplo, mas vocês não estavam lá de verdade? Como assim, professor? Eu estava lá. O que eu estou dizendo é que vocês poderiam estar lá presencialmente, mas a cabeça de vocês, sabe, o pensamento de vocês não estava ali. Vocês estavam pensando em alguma outra coisa. Não necessariamente porque vocês não quisessem estar ali, mas às vezes nós mesmos, vamos pensar em nós enquanto alunos, nós podemos estar numa sala de aula, mas nós estamos preocupados com a nossa família, aconteceu alguma coisa na nossa família que nos deixou preocupado. Nós podemos não estar muito bem de saúde, então nós não conseguimos nos concentrar no que está acontecendo ali na sala, ou então porque talvez, vamos pensar, nós não gostamos muito daquela disciplina, não gosto muito daquele professor, e às vezes nós também não nos esforçamos para estar presente. Então, assim, são várias circunstâncias que podem fazer com que nós não estejamos presentes enquanto alunos, enquanto estudantes. Então, embora o professor possa se esforçar ao máximo, né, para criar um meio favorável para que os seus estudantes aprendam, pode ser que os estudantes não estão muito disponíveis naquele momento para aprender. Então, nós precisamos pensar em outras alternativas, retomar um conteúdo, por exemplo, ou às vezes pode acontecer ao contrário, é o professor que não está muito bem. É ele, porque ele é um ser humano, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Assim como ele não detém todo o conteúdo, ele pode também não estar muito bem naquele dia. E aí é quando ele vai refletir sobre o trabalho dele. Quais foram todos os impedimentos ou quais foram as situações que impediram que aquela aula saísse exatamente como ele gostaria. Ele vai pensar sobre isso para tentar ver como é que ele resolve as situações assim que não o deixaram satisfeitos diante do trabalho que ele realizou. Então vamos refletir mais um pouquinho. Quais seriam as principais dificuldades encontradas pelo professor em sua atividade com relação aos estudantes? Como resolvê-las? Eu já dei alguns exemplos aqui. Vamos ver mais um pouco? Então, assim, na perspectiva do professor,
As dificuldades encontradas no campo da atividade docente, e isso assim, segundo as ciências do trabalho, e também de acordo com a nossa experiência, com o nosso conhecimento de mundo, né, enquanto estudantes, elas podem ser pensadas a partir de algumas ações. Então, assim, é necessário que o professor seja um sujeito pesquisador, reflexivo. Comentei há pouco com vocês que a docência ela não se encerra na formação inicial, não é? Ela continua. Então, assim, nós colamos grau, né? Vamos supor, nós somos professores, mas isso não nos impede de continuar pesquisando sobre a nossa profissão. Há pouco também eu disse a vocês que a nossa profissão ela foi sendo modificada durante a história. Então, nós precisamos estar atualizados quanto a novas metodologias, a novas ferramentas, a novos instrumentos. Por isso, nós temos que ser pesquisadores. O professor também ele é reflexivo. Acabei de dizer também. Se acontecer alguma coisa que não deu certo no nosso trabalho, nós precisamos pensar sobre isso. Por que é que não deu certo, não é? Então, temos também que nos preocupar tanto com uma boa formação docente inicial, mas também contínua. Então, nós precisamos pensar em formas de criar situações favoráveis para a realização da nossa atividade enquanto professores, né? Nós precisamos nos orientar pelo trabalho prescrito e pelo trabalho planificado. Nós precisamos refletir, né, sobre o trabalho realizado e sobre o trabalho real. Precisamos compreender todas essas dimensões e pensar se precisamos transformá-las. Pensar também que elas podem nos transformar. Pensar que elas podem ser fontes, né, de aprendizado e de desenvolvimento pessoal e profissional. É por isso que nós tratamos delas nessa aula de hoje, mas essas dimensões, elas vão permear todo o nosso trabalho nessa disciplina, o meu e o de vocês. Então, assim, é por isso que a disciplina Prática Pedagógica para Formação Específica 1, assim, intimamente eu tenho chamado de PPFE, né, porque é mais fácil para a gente lembrar, né, pela sigla. Então, a disciplina, né, de Prática Pedagógica para Formação Específica 1 do curso de Letras Português, ela tem o objetivo de orientar os estudantes, né, vocês, professores em formação inicial, nessa direção, de pensar sobre o seu trabalho prescrito, sobre o seu trabalho planificado, sobre o seu trabalho realizado e o seu trabalho real. Por isso, então, cada estudante, o seu percurso de aprendizagem será guiado, né, pelas especificidades das dimensões do trabalho que perpassam a atividade docente. Então, você pode verificar isso, esse percurso, lá no plano de ensino da disciplina, no cronograma e nas atividades também. Verifiquem lá, vocês vão ver que o nosso trabalho, ou a nossa disciplina, ela está dividida em unidades, em módulos, que justamente vai contemplar essas dimensões, tá bom? Então, assim, depois que nós encerrarmos essa videoaula, né, nós estamos encerrando, verifiquem lá, atentem para o plano de ensino, para o cronograma da disciplina, vejam como é que ele está estruturado. Nós vamos atravessar, né, essas dimensões do trabalho no percurso da nossa disciplina de práticas, tá bom? Então, assim, bem-vindos novamente, né? Iniciamos agora o nosso trabalho, bons estudos. Eu espero que essas dimensões, né, do trabalho, o estudo delas, seja bastante profícuo na formação de vocês. Tchau, muito obrigada. Até a próxima.